Fala, povo abençoado de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Judson, onde eu compartilho com vocês todas as coisas que têm acontecido comigo durante esse processo aqui de aprendizado, de evolução. Hoje eu trouxe até uma colinha aqui, para eu não esquecer do que eu quero falar com vocês, são dicas importantes, coisas que aconteceram comigo aqui na minha prática, lembrando que eu não sou nenhum técnico, eu não sou químico, então tudo que eu tenho aprendido tem sido aqui na prática, e por causa disso eu quero compartilhar com vocês. Às vezes vocês já vivenciaram isso também e podem dividir comigo, ou se caso vier a acontecer com você, você já sabe, agora você pode entender o porquê que está acontecendo isso, certo? Quero desejar, seja muito bem-vindo se você é novo aqui, está chegando agora. Esse espaço aqui, como eu falei, eu divido com vocês as experiências da fabricação do sabão pastoso artesanal. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a perda de temperatura. Como assim, Júlio, perda de temperatura? O que acontecia comigo antigamente? Tem vídeo até aqui mais antigo onde eu apareço batendo, fazendo todo o processo no chão. Eu deixava o balde direto no chão e eu batia. Eu comecei a ter alguns problemas aonde o sabão, ele meio que ele talhava. Igual quando acontece ali com queijo, né? Que você coloca o produto para poder talhar ele, ele separa a massa do soro. Então acontecia assim com o meu sabão, ficava com essa mesma aparência. Por quê? Tinha perda de temperatura. Em dias frios, o chão gelado começa a roubar a temperatura, porque todo o processo químico acontece ali, a soda cáustica, quando você colocar, você vai ver, se você colocar a mão no recipiente, você vai ver que esquenta bastante. Então todo o processo que ocorre ali precisa de ter aquela temperatura. E o chão roubava a temperatura, então atrapalhava o processo, o desempenho da soda cáustica ali naquela reação química. Eu passei a colocar uma tábua por baixo, deixa eu até mostrar, tem aqui, ó. Eu passei a utilizar essa prancha aqui, ó, esse pedaço de tábua, eu coloco, né, embaixo do balde. Hoje, por duas causas. Hoje eu coloco embaixo do recipiente porque ele dá uma altura melhor para trabalhar no meu misturador, mas antes era somente por essa questão da temperatura, que o chão frio rouba a temperatura e atrapalha o ponto final do seu sabão. Isso já puxa a gente para uma outra situação também existe dia certo então para fazer isso, bater o sabão, dia quente, dia frio. Não, qualquer dia é dia de bater sabão. Qualquer dia você pode fazer sabão. Só tendo a consciência de que em dias quentes, a temperatura externa ela já contribui para o processo do sabão. Então acontece mais rápido, você consegue chegar no ponto mais rápido. Em dias frios, você vai perceber que vai demorar mais para poder chegar no ponto, justamente por influência da temperatura externa, certo? Mas se você fizer isso que eu te falei, proteger o fundo do recipiente para não ficar direto no chão gelado, você vai conseguir alcançar o ponto também, só vai demorar um pouquinho mais, mas chega no mesmo ponto. Outro ponto muito importante também, pessoal, é a temperatura da água. Eu costumo aquecer a água para poder ajudar a acelerar o processo. Por quê? Aconteceu comigo também de eu colocar, durante o processo ali da soda cáustica, eu adicionar água numa temperatura diferente e também deu essa quebra no processo, também deixou meu sabão talhado. Gente, eu estou falando aqui, eu vou repetir mais uma vez, são experiências minhas que eu estou compartilhando com vocês, tá? Eu não sou especialista, talvez possa ter alguém que saiba de forma técnica falar, explicar, ou eu posso estar falando a maior besteira do mundo, enfim, eu estou compartilhando coisas que eu observei que aconteceram comigo, mas pode vir a acontecer com você também, e você se identificar com essa situação. Mas enfim, como eu estava falando do aquecimento da água, ela ajuda você manter o processo trabalhando, né? O processo da soda cáustica que é quente. Quando você adiciona já água aquecida, você ajuda a manter esse processo. Quando você coloca a água numa temperatura diferente, você dá essa quebra. Isso aconteceu comigo. Então, desde então, eu sempre faço isso. Eu aqueço a água para diluir a soda cáustica, porque ajuda também a acelerar na dissolução da soda cáustica. Eu já tentei diluir também com a água em temperatura ambiente, que também dilui a soda cáustica, ela entra em processo de reação quando você coloca ela em contato com a água. Mas quando você coloca ela em contato com a água aquecida, você vai perceber que ela vai diluir bem mais rápido do que quando você coloca com a água em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, quando você adicionar, ela vai começar levemente a reagir,
até começar todo o processo, aí ela dilui, demora muito mais, vocês vão perceber isso. Talvez já tenham percebido se já tentaram fazer, né. Mas enfim, então eu aqueço a água para poder diluir a soda cáustica, depois eu aqueço a água para poder diluir também o sabão em pó, já adiciono o detergente junto ali e já vou diluindo tudo. Então, para mim, aquecer a água ajuda a contribuir no processo, tanto para não acontecer a quebra da reação da soda cáustica, quanto para acelerar também o processo. Outra coisa que aconteceu também comigo, pessoal, que foi interessante, que eu separei, que eu fiz até um vídeo na época explicando, foi o tipo de sabão. Pô, a marca do sabão influencia no sabão? Eu sei que parece uma pergunta meio óbvia assim, né? Mas não é, cara. Influencia. Por quê? Eu, na época, como eu falei, eu cheguei a fazer até um vídeo de eu pesando o sabão de marcas diferentes. Eu uso normalmente aqui, eu não sei de qual região você é, eu uso o sabão Barra, né, sabão, não sei se ele tá aqui, ó. Eu uso esse sabão em pó aqui, ó, sabão Barra. E durante um tempo eu não encontrei ele no mercado, eu comprei a outra marca, o Surf. Cara, eu fui fazer e não ficou do mesmo jeito que eu gosto. Por quê? Eu gosto da espuma bem densa. Quando você está lavando ali, você consegue sentir uma espuma mais grossa, mais firme. Eu gosto desse jeito. Então, eu encontrava isso utilizando sabão Barra, eu não encontrei isso utilizando sabão Surf. Mas aí depois eu fui entender por quê. Porque eu usava uma vasilha como medida, né, no olho ali. Então eu deixava na medida certinha, na régua ali na boca da vasilha, e utilizava o sabão Barra. Eu fui fazer o mesmo com o sabão Surf e depois eu percebi que era menos sabão. Por quê? Eu fui pesar, peguei aquela balancinha de precisão e fui pesar. Coloquei a mesma medida do sabão do sabão Barra, depois coloquei a mesma medida que seria no olho, né, do sabão Surf, e cara, deu diferença de peso. Eu não sei se é o tipo do grão, não sei explicar o que que possa ser, mas cara, deu diferença na balança e uma diferença que resultou no final, no processo final, na intensidade da espuma. Então, isso é uma coisa importante. Interfere a marca do sabão? Não interfere, só que você vai ter que encontrar a medida que te agrada dentro da receita ali lá no final, quando você for utilizar o sabão. Isso é algo legal de falar, porque se você, eu não sei qual o sabão que tem na sua região, mas você vai ter que encontrar a sua receita, entendeu? Não tem uma receita universal. Eu tenho a receita que eu utilizo aqui na descrição do vídeo, mas como eu falei, talvez para o sabão que você tem na sua região não vai ficar legal a quantidade que eu coloco aqui, entendeu? Utilizando esse sabão. Então, o ideal é você utilizar, faz a receita, depois você vai lá testar o sabão e você vai ver, pô, ficou uma espuma mais fina. Eu não gosto dela mais fina. O sabão continua espumando muito bem, mas você sente a densidade da espuma. Eu gosto dela mais densa, uma espuma mais grossa. Você consegue sentir quando está lavando. O meu prazer é sentir a espuma de verdade ali quando eu estou lavando, é, quando eu tô lavando a louça, entendeu? Então, eu percebi sim que a quantidade do sabão interfere na espuma final. Então, você vai encontrar a quantidade que te agrada, o ponto da espuma final que te agrada, entendeu? E vai, a partir daí, moldando a sua receita. A minha receita é bem simples, pessoal. Eu utilizo. A minha receita é custo-benefício, né? Eu utilizo as coisas essenciais. Tem gente que adiciona muito mais coisas. Só que se você for comercializar, vai ficar bem mais caro, né? Então, eu utilizo o básico, o essencial e, poxa, graças a Deus eu tenho tido bons feedbacks, do sabão. Outro ponto interessante também, pessoal, eu no começo eu fazia o sabão e eu não colocava nesse pote transparente, né? Deixa eu ver se eu aqui, ó. Esse aqui é o pote que eu utilizo hoje, 500 ml, só que ele é transparente e ele é mais fino. No começo eu utilizava as vasilhas de manteiga, porque lá no nosso café eu faço produtos, então as receitas levam muita margarina e tinham muito pote de margarina, então a gente aproveitava os potes de margarina colocando sabão. E eu deixava
do lado de fora os potes e ficava perfeito, né, ficava no sol lá o dia todo para vender e não tinha problema. Até que eu fui fazer a mesma experiência com esse pote aqui, né, que eu troquei o pote, coloquei nosso logotipo, mudei a identidade visual, ficou bem mais legal. Botei lá no expositor, cara, pegou sol e parece que cozinhou de novo, né? Ele amoleceu a massa do sabão e começou a soltar líquido. Não ficou legal, cara, o sabão. Estragou a aparência do sabão, né? Eu não digo a qualidade, porque a massa ali era a mesma, mas não ficou com uma aparência legal para poder vender. E então, desde então, eu tenho um horário certo que nós colocamos o expositor para fora quando já faz uma sombra ali na frente, próximo à estrada, para poder deixar o sabão lá exposto, porque fez diferença colocar ele no pote transparente e no plástico mais fino. Então, se você está fazendo sabão para vender, observa o local que você está colocando, se bate sol direto, se vai aquecer o teu sabão, não deixa ele num local onde tem sombra, fresquinho, para não atrapalhar a aparência estética do seu sabão e acabar prejudicando a sua venda. Bom, pessoal, essas são situações que aconteceram comigo. Eu me senti aqui no desejo de vir aqui compartilhar isso com vocês, porque pode já ter acontecido, pode ainda vir a acontecer, mas eu quero que vocês comentem aí outras situações também que possam ter acontecido com vocês, tanto para que eu possa aprender também e vir a me prevenir, né, de demais situações, porque pode ocorrer diversas coisas por aí nesse processo de sabão artesanal, né? É sempre um aprendizado novo. Então eu quero que você, por favor, comente aí. Se você gostou desse vídeo e agregou para você, deixe o seu like, né? Vamos interagir, vamos trocar experiência. Esse espaço aqui não é nada mais que não seja para que nós possamos evoluir. E também, se você quiser fazer o sabão, se você nunca fez o sabão, tem a receita aqui na descrição. Vai lá, experimenta, tenta fazer e me fala. Vamos fazer renda, vamos vender sabão, gente, porque tá aí uma oportunidade, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Olá, gente, bom dia. Tô aqui, ó, experimentando o sabão pastoso do Judson. Gente, superou a minha expectativa. Realmente o sabão funciona. Ele realmente tira a gordura, né, da panela. Os copos também ficaram brilhando. Espuma de uma quantidade assim muito grande, sabe? Um pouquinho só. Olha quanta espuma. Eu consigo lavar minha louça e ver realmente o brilho da minha louça, entendeu? Não fica atrás de nenhum detergente da Limpol, pelo contrário, consegue ser igual ou melhor. Fica a dica, tá? Compraria novamente? Sim, compraria novamente, como eu vou comprar. O preço, o valor tá bem acessível, né? Vale a pena sim, fora a economia, economiza muito. Esse sabão pastoso é melhor, entendeu? Para dona de casa, porque economia muito, faz muita economia na cozinha. Eu sugiro sim que vocês experimentem, vocês não vão se arrepender. Obrigada, Júlio.